Rapaziada, mais um vídeo pro canal e vamos ver aqui uma polêmica que surgiu aí sobre a contratação do Memphis Depay, já que o Memphis Depay, você lembra, foi contratado pelo Corinthians, toda a pompa, só que na época que o Corinthians contratou o Memphis Depay, eles falaram que foram no Transfermarkt, olharam lá os jogadores que estavam disponíveis, viu o Memphis Depay lá, entraram em contato com ele e trouxeram ele pro Corinthians, simples assim, tipo, uma loucura completa. Um intermediário que ajudou a levar o Memphis Depay pro Corinthians viu essa entrevista de um ex-diretor do Corinthians e ficou indignado. O que isso tem a ver com o Flamengo? Tudo, rapaziada. O Memphis Depay tinha como prioridade o Flamengo antes mesmo do Corinthians. Isso quem falou foi o próprio agente que estava responsável pelo Memphis Depay aqui no Brasil. O vídeo é lá da Rádio Bandeirantes, o link vai estar aqui na descrição do vídeo completo se você quiser assistir, mas vamos dar uma olhada aqui, tá muito bom esse vídeo, cara. Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Leduri quanto o Dr. Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do Dr. Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. Pô, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Quando ele veio jogar a Copa no Brasil em 2014, ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, umas que primeira mão aqui no programa de vocês. Aí o que acontece? Depois vocês podem até puxar aí na cronologia. Aí toda hora ligava gente, diretor jurídico, que depois até saiu. Aí depois era uma pessoa que faz tudo do Corinthians. Era uma pessoa que era o responsável pelas contratações. São vários nomes. Toda semana era um, né? E aí eu falei, calma que tem uma outra situação, né? Vou ser bem aberto com vocês. Falei para eles, vocês não estão numa situação legal na tabela, vocês não estão numa situação legal esportiva, vocês não estão numa situação legal na mídia por conta e financeira. Mas como é que chegou o Memphis no Corinthians, então? Só para antecipar. Eu fiz a indicação direta. Mas a prioridade era o Flamengo. Mas por que ele não foi pro Flamengo? Aí vamos lá. Aí por isso que eu falei, vocês podem puxar. Aí o Flamengo veio jogar contra o Palmeiras. E eles ficam ali em um hotel ali, aqui no Morumbi. Deve ser o grande Hyatt aqui, né? Eles ficam. Eles ficam lá. Mandei mensagem pro diretor do Flamengo. Aí falou: vem aqui. Eu já tinha falado, Memphis Depay. Aí ele falou: vem aqui. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, tirei uma foto, ele falou, aguarda aí, o Gilmar Veloz estava discutindo lá os dois diretores lá do Flamengo, estavam discutindo lá uma possível renovação. Ele falou, pô, o Gilmar tá aí. Do Tite, perdão. O Gilmar tá aí, assim que o Gilmar sair, vem aqui e a gente conversa. Aí beleza. Aí passou 30 minutos, o Gilmar Veloz foi com o dirigente, aí ficou o outro dirigente, ele falou, vem. Qual que é a situação do Memphis? Eu falei, cara, a situação do Memphis é o seguinte, a situação do Memphis, ele sem clube, vocês não vão gastar dinheiro de transferência com ele. Já liguei ele não tem empresário, que fique bem claro, ele não tem empresário, é o advogado Sebastião Leduri, o advogado que já fez contratos comigo, inclusive naquela negociação que nós estávamos fazendo, vocês sabiam, né? Quem era o advogado, porque nós e tal. É muito amigo dele por conta dessa relação deles internacional. E aí eu perguntei quanto que seria mais ou menos o valor, né? Aí eu peguei e fiz um esboço. Passei tanto pro Sebastião Leduri quanto passei pro Daniel Cravo. Falei, tô com o pessoal do Flamengo aqui, o que vocês pensam nessa situação? Tempo de contrato, salário, entre outras coisas mais. E papo vai, papo vem, olha como são as coisas. O Flamengo estava muito bem financeiramente, muito bem esportivamente e tal, tudo mais. Quando olhou os números, aí falou assim, cara, esses números estão um pouco pesados, entendeu? Até também porque vai passar um pouco do salário do Gabigol na época, do Pedro, dos principais jogadores, Arrascaeta e tal, tudo mais. É um nome pesado, a gente também tem que analisar essa questão
essa questão dessa lesão que ele tem, que ele tinha uma lesão, só que ele estava tratando. E aí eu falei de volta com o Sebastião Leduri, e ele falou que o Memphis estava se tratando, estava fazendo condicionamento físico em Monte Carlo. Beleza. Aí nesse interim, aí no final da conversa com o Flamengo, eu falei, tá, mas e aí, vocês têm ou não têm interesse, né? Ele falou, cara, a gente vai para essa viagem, fechar com esses 3 jogadores. Nós não estamos com pressa nessa situação, porque vai fechar a janela, e como ele é um jogador livre, nós podemos fazer essa operação depois que fechar essas que demandam dinheiro e tal, tudo mais. E aí é o tempo que você vai falando com ele lá e vai vendo as coisas e tal, tudo mais. Mas e o Corinthians? E o Corinthians toda hora ligando e perdendo e não sei o que, aí causa da vai de bet, aquela coisa toda. Aí liguei, aí o cara do Corinthians, o outro diretor do Corinthians, e hierarquicamente eu acho que era o segundo ou terceiro. Não lembro do nome? Não lembro do nome, mas ele tá em todas as atas notariais, registrado em cartório e tudo. Tudo registrado em cartório? Tudo registrado em cartório. Aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, nós acabamos de fechar um patrocínio com uma outra bet, e esse patrocínio prevê a contratação de um nome que vai fazer não só a publicidade para essa empresa, quanto para o Corinthians da sorte, e tal, tudo mais. Foi aí que eu liguei pro meu amigo de Recife para saber se os caras tinham cacife, porque o dono da Esporte da Sorte era de lá. E aí eu peguei e entrei em contato de volta com o Sebastião Leduri. Falei, ó, o Flamengo disse que vai aguardar, né? Tanto que o Sebastião... Era tudo sincronizado. O Sebastião Leduri e Daniel Cravo. Falei, o Flamengo vai aguardar, né? Se vocês quiserem aguardar, eles não têm pressa, vão fazer essas 3 contratações, estão bem confortáveis. E o Corinthians... Não fechou com o Flamengo. Oi? Não fechou com o Flamengo. Não. E aí o Corinthians? Como aí, é que o Corinthians aí vamos lá. Eu preciso que tu antecipe. Eu vou antecipar porque já tá chegando em cima do lance. Aí o que acontece? Quando eu olhei que o Flamengo já... Falei, pô, o Flamengo vai demorar, os caras lá estão meio pressionando, né? E tal, tudo mais. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, tinha uma viagem marcada para a Europa, aí com essa pessoa do Corinthians eu falei, ó, vamos fazer uma videochamada e aí vocês apresentam um projeto, vocês falam dessa patrocinadora, vocês falam dessa situação toda. Seria interessante que o presidente Augusto Melo tivesse, caso ele não saiba falar inglês, tem alguém que possa fazer ali essa interlocução. Não, vambora e tal, vamos lá e tal. Entrei em contato de novo com o Sebastião Leduri e com o Daniel Cravo. E aí não me respondiam. Eu falei, opa, uma coisa estranha no ar. Aí fiquei atento às movimentações. Aí tentei voltar a falar com o Fabinho Soldado nada. Aí liga um cara, inclusive tá enrolado aí numa situação aí do Corinthians, mas enfim, isso é problema da Polícia Federal e do Ministério Público. Me manda mensagem e tal, você que tá tratando com o Corinthians, do Memphis Depay. Eu falei, cara, eu tô conversando com o empresário dele. Qual é o nome do cara que te ligou? Isso aí eu não vou falar, porque isso aí é Ministério Público e Polícia Federal que... É importante tu dizer o cara que te ligou. Não quer falar não, cara. Mas enfim, rapaziada, por que esse agente, eu vou até pegar o nome dele aqui, é o Frederico Carvalho. Ele foi lá na Rádio Bandeirantes falar porque teve uma entrevista de um ex-dirigente lá esportivo do Corinthians que falou que contratou o Memphis Depay só porque viu que o Memphis Depay tava livre lá do Transfer Market, entrou em contrato e fechou o contrato assim, tipo, do nada. Mas o mais interessante disso tudo é que o Depay foi contratado e foi maior pompa. O Corinthians trouxe um cara muito midiático e não sei o que. E no final das contas, o Memphis Depay estava querendo vir pro Flamengo, né, cara? O tempo todo estava querendo jogar pro Flamengo. Isso tudo também reflete naquela questão que eu sempre bato aqui na tecla. Clubes quebrados, eles podem até fazer um ano bom, fazer um all-in, igual o Corinthians fez. Daqui a pouco volta a brigar pelo rebaixamento, brigar lá na parte de baixo na tabela, a viver muitas turbulências, porque deve muito estar quebrado, cara. O Flamengo não quis o Depay também pelos valores. E eu acho que o Flamengo acertou mais uma vez, porque o Depay é muito caro e entrega muito pouco futebol. Deixa nos comentários o que você acha disso tudo, se você gostaria de ter visto ou gostaria de ver o Memphis Depay com a camisa do Flamengo. Deixa nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.